No último vídeo eu postei aqui a minha indignação sobre a não expulsão do Everton Ribeiro. Nesse vídeo aqui ele é mais sobre a análise do jogo. Um jogo onde o Bahia foi superior. Eu tenho que concordar com isso, né? E tenho que deixar claro aqui para essa análise de pós-jogo que o Bahia ele não só foi superior, como também poderia ter saído com uma vantagem muito maior do que já saiu. Por mais que eu acho que essa vantagem de 2-0 é uma vantagem que pode ser revertida, né? Porque se o Bahia toma um gol lá dentro do Barradão, o jogo passa a ficar aberto, né? Mais um gol vai para os pênaltis e aí sucessivamente muda toda a história do confronto. Mas um 2-0 pro jeito que o Bahia joga, e se ele colocar toda a imposição que ele colocou nesses últimos dois confrontos, né, nesses últimos dois Bavi, principalmente no minuto inicial, onde ele começa sempre pressionando, né, o adversário, pressionou o Vitória tanto no 0-0, onde terminou 0-0 pelo Campeonato Baiano, né, a primeira fase, como também nesse 2-0, onde ele inclusive conseguiu abrir o placar num frangaço. Eu acho que foi muito bem bolada a jogada, né? O lançamento do Everton Ribeiro na bateria de falta no segundo pau e o Santiago Mingos, né? Ele consegue cabecear entre um pequeno espaço entre o Lucas Arcanjo e a trave, e o Arcanjo toma um frangaço porque ele estava muito bem posicionado e não conseguiu fazer a defesa. Bom, mas o Arcanjo ele não necessariamente se torna o principal culpado da derrota de hoje. Inclusive, ele se torna o principal herói do Vitória ainda ter essa chance de poder reverter o jogo de volta. Porque ele fez defesas, inclusive pegou pênalti do Lúcio Rodrigues, que inclusive no jogo contra o Boston River eu fiz uma apostinha, né? Fiz uma betezinha para o Lúcio Rodrigues fazer gol. O Bichigante foi lá e perdeu uma carrada de gol. E aí eu até pensei em fazer nesse jogo, mas eu não, decidi não fazer. Foi bom, né? Eu teria ficado mais puto ainda. Mas o Vitória, ele teve muita dificuldade contra o Bahia, muito pelo corredor central. Eu fiz algumas anotações aqui, mesmo sabendo do nível, eu queria pontuar algo que, mesmo sabendo do nível do Vitória, né? O Bahia sabendo do nível do Vitória, sabendo que é um time que foi montado para a Série A, foi montado para ser mais reativo, é a característica do Carpini, que há muito tempo não tinha implementado isso no jogo, mas que só veio implementar isso, principalmente em 2025, contra o Bahia as duas vezes. Contra o Fortaleza, o Vitória foi muito mais impositivo do que o Fortaleza, contra o CRB também. Os dois confrontos que o Vitória teve um adversário mais difícil, né, até dar conta. Inclusive até mesmo contra o Náutico, que acabou perdendo. Mas é, ser um time reativo, fazia tempo que o Vitória não ouvia falar disso. Tinha ouvido falar no jogo do Bavi, onde terminou 0-0, e nesse jogo teve dificuldade muito pela formação inicial, pela escalação inicial do Thiago Carpini, que optou em ir com o Cáceres e o Jamerson, os dois laterais, né? Halter Neres e o Edu, três zagueiros, e colocando uma peça que ajudou muito a ideia de jogo do Bahia, que foi o Wellington Rato no meio. Porque o Wellington Rato, se você olhar na formação, tá um 4-3-2, sendo que, na verdade, um 5-3-2, né? Um 5-3-2. Sendo que o Rato, ele era esse jogador que não voltava para recompor. E quase sempre o primeiro bloco de combate do Vitória estava atolado dentro da grande área. Quando tinha um alívio para contra-atacar, via o Fabri, que não foi bem nessa partida, perder bola no ataque ou no meio de campo, dando contra-ataque para o Bahia, que é muito rápido, muito veloz, com o Eric Pulga, com o Jean Lucas. O Everton Ribeiro tem sempre a qualidade dele, né? Então, assim, o Vitória ficou muito exposto. E em um determinado momento ali eu achei que seria uma goleada, né? Porque se em 10 minutos, 15 minutos, o Bahia tava massacrando assim o Vitória, poxa, o Bahia foi abrir o placar com 7 minutos e eu acredito que nos 10 minutos já tinha duas ou foi três finalizações ao gol, assim, e o Bahia massacrando o Vitória de um jeito que não conseguia imaginar o Vitória escapando vivo para o jogo de volta. Mas, como eu falei no início do vídeo, 2-0 é um resultado revertível, né? Reversível, na verdade.
O Bahia, ele entrou com uma formação que eu gostei, né? O Eric Puga, o Cauli, o Everton Ribeiro, que inclusive, peraí, o Cauli entrou hoje mesmo? O Cauli entrou? Eu juro pra vocês que eu não vi Cauli dentro de campo, pô. Eu vou até olhar aqui direitinho. O Cauli saiu pra quem? O Cauli saiu para o Michel Araújo. Eu não consegui enxergar o Cauli nesse jogo de hoje. Passou muito despercebido. Eu acho que porque o jogo foi muito frenético e quase sempre estava tendo uma ligação ali para o Puga ou para o Jean Lucas. O Jean Lucas carregando a bola. O Vitória ficou muito exposto no setor, no corredor central. E eu fiz algumas anotações aqui. E eu queria destacar que o Vitória ele ficou mal acostumado a ser propositivo, que bastou mudar a forma de jogo em duas oportunidades, sendo os dois jogos contra o Bahia, que ficou perdidinho. O Bahia, ele no corredor central, quando roubava a bola do William Oliveira, que é um jogador um pouco mais ofensivo, passou a ser esse jogador um pouco mais ofensivo, né? Por mais que tenha chegado pro Vitória para ser primeiro ou segundo volante, mas muito mais primeiro volante, sendo aquele jogador cão de caça, cão de guerra, né? Que, pô, vai marcar, que vai se propor a cobrir lateral, que vai se propor a fazer uma linha de três zagueiros ali quando for necessário, mas que no Vitória ele conseguiu ganhar um especial a mais e conseguir pisar um pouco mais na área. Mas quase sempre quando ele perdia a bola, o Bahia ele partia com 3, 4 jogadores, pô. O Bahia partia com 3, 4 jogadores e assim, o Vitória ficava muito exposto, o vareio de bola. Se não tivesse os três zagueiros bem entrosados do jeito que ficaram, pelo menos ali após o gol do Bahia, teve o abafo, né, do Bahia, até o Vitória conseguir se equilibrar, até o Wellington Rato entender que ele não precisava subir tanto, que ele precisava estar ali um pouco à frente do Baralhas, sendo um jogador que seria o segundo volante, dar mais amplitude ao William Oliveira, que é um jogador mais veloz do que o Wellington Rato, que o Wellington Rato também não está com toda essa condição física. Até esse momento, o Bahia criou muitas chances, não em si finalizações, mas chances, jogadas, muito mais volume de que era o Vitória, né? O Vitória vai se encontrar só quando começa a chegar aos 30 minutos ali, e aí entende um pouco mais que precisa voltar à mesma forma que havia jogado e jogado bem, né? E por isso que estava invicto a 22 rodadas, 22 jogos, que era tomar um pouco a rédea do jogo. O Bahia iria tentar pressionar, só bastava quebrar duas, três vezes a linha de marcação do Bahia para que eles pudessem obedecer mais o Vitória. E aí o jogo foi mais desenrolado, né? O Vitória ele poderia ter diminuído essa vantagem, o Vitória poderia ter saído com um placar mais elástico, mas eu acredito que a expulsão em si, aí eu volto no início, a expulsão em si, ela impactou o cenário com certeza impactou o cenário pós expulsão, né? Mas o Bahia já era melhor antes da expulsão, entendeu? O Bahia da que era para ser a expulsão, mas vamos aguardar o próximo jogo. Hoje, o torcedor do Bahia lotou o estádio e eu queria deixar aqui uma observação assim, mesmo sabendo do nível dos dois times, né? Tanto de Vitória como de Bahia, os dois clubes estão na Série A, pô. É impressionante a quantidade de torcedores que eles levam para os jogos, né? Mesmo eu sabendo do nível dos dois, que estão na Série A e que por isso a empolgação do torcedor é maior em comparação a Sport, Náutico e Santa Cruz aqui de Pernambuco. Mas, pô, o Sport, por exemplo, na semifinal do clássico mais importante do estado, o Sport levou 18 mil torcedores ao estádio, pô. O Bahia em final lá levou 45, né? Não sei se chegou a 45, mas, pô, o estádio todo cheio, é quase todo jogo cheio. A torcida do Sport e a torcida do Santa Cruz, as torcidas em gerais, mas eu boto esse comentário muito mais para a torcida do Sport. Precisa fazer uma autorreciclagem, precisa voltar ao que era, ao que foi há muito tempo e que aos poucos vem deixando um pouco isso de lado, né?
de não estar sempre com casa cheia, de não importar qual vai ser o adversário, mas tá lá para prestigiar o esporte, para criar momentos interessantes tanto para os torcedores como também para os jogadores que estão ali defendendo a camisa, pô. Então assim, parabéns à torcida do Bahia, parabéns também à torcida do Vitória, que com certeza vai fazer uma grande festa nesse jogo de volta e vai torcer muito para que consiga reverter. Parabéns ao futebol nordestino, meu irmão. Interessante demais esse jogo. Eu demonstrei a minha indignação no vídeo passado, mas esse vídeo aqui, como eu prometi, sairia de live, de vídeo de pré-jogo, de pós-jogo, né?